Na UNOESC São Miguel do Oeste, por meio do programa de pós-graduação em Direito, tenho a honra de recebê-los nesta aula magna internacional do mestrado em Direito. O tema que nos inspira nessa noite é Governança de Dados e Integração União Europeia-Brasil, Estudos de Caso. Um assunto de grande relevância para a proteção de dados, a regulação da informação e o fortalecimento das relações internacionais. Este evento se engrandece com a presença do professor Dr. Francisco Pereira Coutinho, que é da Universidade Nova de Lisboa, cuja experiência internacional enriquece o diálogo acadêmico e fortalece a cooperação entre Brasil e a União Europeia. Vamos ver se a gente consegue uma conexão diretamente com Joaçaba. Vamos acompanhar a manifestação do nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNOESC, professor Kurt Schneider. Boa noite, professor Kurt. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, professor, ouvimos e vemos muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado a todos. Bem-vindos a essa noite, um momento especial, um momento de muita troca que se desenha pela frente para essa noite. Eu saúdo o vice-reitor, professor Vitor, e vice-presidente da Fundação. Em seu nome, saúdo o professor Peterson, coordenador do curso de Direito da UNESC de São Miguel. Também a Eliandra, nossa diretora de pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação. Nicole, que é responsável pela nossa internacionalização, está presente aí com vocês no evento. Professor Robinson Tramontina, nosso coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UNOESC. E, de maneira muito especial, o professor Dr. Francisco Pereira Coutinho, da Nova School of Law, que essa noite nos prestigia com a sua presença e tenho certeza absoluta, com muito conhecimento a ser compartilhado com os mediadores, o professor Vinícius Almada Mozetic e o professor Paulo Júnior Trindade dos Santos, que vão acompanhá-lo nessa conversa, nesse bate-papo, nesses cases dessa noite. Para nós é sempre um motivo de muito orgulho receber professores de outras instituições, especialmente instituições internacionais que têm parceria através do Erasmus, algo que nos alegra, que nos engrandece muito como instituição, mas principalmente como um local, a casa da ciência em que nós possamos trocar conhecimentos e principalmente nos preparar de maneira sempre mais conhecimento para os desafios não apenas locais, mas os desafios institucionais. Mundiais, enfim, aquilo que se propõe é um programa de estricto senso, que é preparar os nossos pesquisadores para aquilo que o futuro, para aquilo que o mundo abre de possibilidades. Parabéns, professor Tramontina, professor Vinícius, pelo movimento, a Nicole, por sempre estar apoiando as iniciativas de internacionalização, e a Unesco São Miguel do Oeste por acolher esse momento ímpar, que tenho certeza, reforço, ele trará muito conhecimento e experiências ímpares a todos os que prestigiarem essa noite. Desejo ainda que esse assunto da governança de dados e integração da União Europeia-Brasil e os cases que serão apresentados fortaleçam e incentivem nossos estudantes, nossos pesquisadores a seguir essa jornada olhando para o mundo. É isso que se propõe, é isso que nós desejamos. Que tenham todos uma excelente noite e mais uma vez agradecer a presença do Dr. Francisco nessa fala. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Kurt. A gente sabe que a agenda está bem apertada, mas mesmo assim conseguiu um espaço para conversar com a gente. A gente agora te libera para os demais compromissos e seguimos por aqui com o nosso protocolo. Muito obrigada. Neste momento, nós convidamos a coordenadora-geral de Relações Internacionais da UNOESC, a professora Nicole Stivaleta, para a sua saudação.
Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Consegue me ver aqui atrás? Talvez eu fique mais para cá. Então, boa noite a todos. No nome do nosso magnífico reitor, professor Dr. Ricardo Demarco, eu gostaria de começar cumprimentando o nosso pró-reitor Curti, que já estava aqui conosco, mesmo à distância, e também o professor Vinícius Musetic, agradecendo especialmente ao professor Vinícius pelo trabalho fundamental na conquista dos recursos do programa Erasmus+, que possibilitaram este evento. Cumprimento também o professor Robson Tramontina, o coordenador do programa de pós-graduação em Direito. Também a professora Elisandra, diretora de pesquisa em São Miguel do Oeste, o professor Paulo, docente do PPGD, e todos os outros professores, coordenadores e, mais importante do que todos, os nossos queridos estudantes que estão aqui conosco hoje. Eu sei que vocês vão se divertir, aprender também muita coisa. E veja como a noite é internacional. Vocês já estão ouvindo uma gringa falando em português e logo, logo vão ouvir mais um gringo falando em português. Vão perceber que temos sotaques diferentes. Eu já parei um pouquinho com o nosso querido professor Francisco e eu falei, como? O quê? Então, é importante, gente, perceber que existe português, né? De várias formas. E, às vezes, temos que relaxar um pouco e pensar, tá tudo bem, eu estou entendendo a maioria do que ela está falando. Isso tá aqui é um charme, ok? Então, relaxa, não pira, vocês vão entender a maioria do que vocês vão ouvir. Muito importante. Para quem talvez não conheça, o Erasmus Plus é um programa da União Europeia que apoia projetos de educação e cooperação internacional. De forma simples, ele abre portas para que universidades de diferentes países colaboram, compartilham conhecimento e promovam a internacionalização. Aqui em nossa universidade, esse esforço já se traduz em resultados concretos, como as 3 revistas internacionais organizadas pelo projeto Direito, Inovação e Desenvolvimento, que fortalecem nossa produção científica e ampliam nossa presença acadêmica no cenário global. É uma honra receber esta noite o professor Dr. Francisco Pereira Coutinho, da Nova School of Law. Sua palestra sobre governança de dados e integração União Europeia-Brasil é de grande importância para compreendermos os desafios do direito em um mundo cada vez mais interconectado. Então, desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, professora Nicole. Eu convido agora o coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UNOESC, professor Dr. Robson Tramontina, para dar as boas-vindas. Fala bem pertinho do microfone. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à aula magna do curso de mestrado em Direito do programa de pós-graduação em Direito da UNOESC. É um prazer, uma satisfação recebê-las nesta noite. Aproveito aqui a oportunidade para também cumprimentar e saudar os estudantes que nos acompanham via o YouTube do PPGD. Cumprimento inicialmente o professor Kurt Schneider, nosso pró-reitor de pesquisa, e ao cumprimentá-lo,
Estendo meus cumprimentos ao todo corpo diretivo da UDOESC, desde o professor Ricardo Antônio de Marco, nosso magnífico reitor, passando pelos vice-reitores de campus, ao professor Vitor Carlos Agostini, vice-reitor do campus de São Miguel, a diretora de pesquisa, Eliandra Mirley Rossi. Gostaria de cumprimentar o professor Peterson e, em seu nome, saudar e cumprimentar todos os professores que constituem o colegiado do curso de Direito de São Miguel do Oeste. E, obviamente, uma saudação muitíssimo especial a todos os estudantes da graduação do curso de Direito aqui de São Miguel e os demais estudantes que também nos acompanham via YouTube do PPGD. Queria agradecer imensamente ao professor Dr. Vinícius Almada Mozetic, que coordena esse projeto. O projeto é um módulo, né? A professora Nicole falou do Erasmus, mas o que nós temos é um módulo do Jean Monnet, e que faz parte do programa. E esse módulo Jean Monnet, a ideia... O Jean Monnet é um jurista francês, um político, teórico, né, intelectual francês, que é um dos idealizadores, o professor Francisco pode me corrigir depois, da União Europeia. Então, a cátedra recebe esse nome e nós temos um módulo dessa cátedra para divulgar o direito europeu em outros locais, fora da União Europeia. Aproveitando esse comentário sobre o módulo Jean Monnet, eu gostaria de fazer uma saudação especial e um agradecimento gigante ao professor Francisco Pereira Coutinho, que é pela segunda vez que já está em Santa Catarina, em Chapecó. Numa primeira ocasião, ele esteve em 2022, no evento também organizado pelo professor Vinícius, e naquela ocasião nós conversamos sobre a possibilidade de ampliarmos e intensificarmos as nossas relações, e o professor Francisco gentilmente sugeriu, ou tornou possível, né, abriu a possibilidade de nós nos candidatarmos, né, a esses recursos da União Europeia. Felizmente, obtivemos êxito, e o professor Francisco está conosco aqui novamente. O ano passado, nós tivemos uma atividade também no marco do Jean Monnet, do módulo Jean Monnet. Nós tivemos em Pinhalzinho, a professora Graça Canto Muniz palestrou para os estudantes da graduação e, na sequência, desenvolveu atividades no mestrado e no doutorado em Chapecó. Mas como essa aula, essa conferência do professor Francisco, ela ocorre aqui em São Miguel em razão do mestrado em Direito da UNOESC, eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre esse aspecto. Nós começamos na sexta-feira passada, sexta-feira, dia 29 e dia 30, a primeira turma de mestrado em Direito da UNOESC aqui no campus de São Miguel do Oeste. São 20 estudantes, profissionais da região do oeste de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, do noroeste do Rio Grande do Sul. É a 14ª turma, o nosso mestrado começa em Chapecó em 2013, essa turma de São Miguel do Oeste é a primeira em São Miguel do Oeste, a primeira, não será a última, evidentemente, é a 14ª turma do mestrado em Direito da UNOESC, então é um programa que já existe há longo tempo, tem uma trajetória interessantíssima, é estável e tem um futuro brilhante pela frente. Nós já formamos 200 mestres, entre eles alguns professores e professoras que já ministram aulas para vocês aqui em São Miguel do Oeste. Também temos o doutorado, porque é uma aula inaugural, é uma aula magna do curso de mestrado de São Miguel do Oeste, mas nós também temos o curso de doutorado. Nós já temos o curso de doutorado desde 2019, nós já formamos 7 doutores até hoje, o 7º foi recentemente, e nós temos a perspectiva desse ano formar mais uns 7 ou 8 doutores. Então, o programa de pós-graduação do UNOESC é um programa estável, consistente, robusto e pode oportunizar, importante registrar, atividades como essa, que não acontecem regularmente, frequentemente,
especialmente em São Miguel, né, Chapecó até há outras atividades, mas em razão do mestrado, eu gostaria de salientar isso, outras atividades desse tipo acontecerão a partir de hoje. Então, não só professores do programa que estarão com vocês, com nós, né, aqui em São Miguel, mas também professores de universidades parceiras nacionais e internacionais. E entre elas, claro, entre essas parcerias temos a Nova de Lisboa, pelo módulo, como eu mencionei anteriormente, o Jean Monnet, e por isso o professor Francisco está aqui conosco. Muito obrigado, um bom evento para todos. Muito obrigada, professor Tramontina. Convidamos a diretora de pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação da UNOESC São Miguel do Oeste, professora Eliandra Milei Rossi, para a sua manifestação. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Dr. Robson Tramontina, o coordenador do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Direito da UNOESC, o coordenador do curso de Direito da UNOESC São Miguel do Oeste, o professor Peterson, a coordenadora geral de Relações Internacionais da UNOESC, a professora Nicole. Cumprimento e agradeço também pela disponibilidade em proferir a nossa aula magna do mestrado em Direito, o professor doutor Francisco Pereira Coutinho, da Universidade Nova de Lisboa. Sentimos-nos honrados em recebê-lo em nossa universidade. É uma grande satisfação contar com um profissional de excelência na área do direito em um dos momentos mais importantes da UNOESC Campus São Miguel do Oeste. Registro ainda também um agradecimento especial ao professor doutor Paulo Júnior Trindade dos Santos, docente da UNOESC, que gentilmente se disponibilizou a mediar este debate. Tenho certeza de que será um momento diferenciado e de muito aprendizado para todos os participantes. Cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, os nossos professores do curso de Direito da UNOESC, os técnicos administrativos, e em especial os nossos estudantes do curso de Direito, que hoje compartilham conosco um dos momentos mais significativos, a aula magna de um mestrado com aulas em São Miguel do Oeste. Como representante do nosso vice-reitor de campus, o professor Vitor Carlos D'Agostini, que não pôde estar presente neste evento por motivos de agenda, eu manifesto a nossa imensa alegria em vivenciar este momento, especialmente porque o professor Vitor possui graduação e mestrado em Direito. Neste momento, nós também queremos agradecer o apoio dos professores do curso de Direito e de todos os técnicos administrativos, inclusive do campus de Chapecó, que, mesmo estando em Chapecó, nos auxiliaram de uma forma muito significativa. Estendo os meus sinceros agradecimentos a todos. Aos nossos estudantes do mestrado, eu desejo que aproveitem intensamente essa oportunidade, que enriqueçam sua formação e façam dessa experiência um marco em suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Saibam que estaremos sempre à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Vocês fizeram uma das melhores escolhas ao ingressar no curso de Direito da UNOESC, reconhecido como um dos melhores do país. Quero destacar ainda a importância desse momento para os nossos estudantes da graduação em Direito. Participar deste marco histórico para a UNOESC, a realização da aula magna do mestrado em Direito em São Miguel do Oeste, fortalece a formação profissional de vocês e amplia as oportunidades. Este contato direto com os docentes, pesquisadores e profissionais renomados é uma oportunidade única de aprendizado e de aproximação com a pesquisa e a pós-graduação, reforçando o compromisso da UNOESC, que é oferecer
um ensino de qualidade em todos os níveis. Encerrando a minha fala, eu reafirmo que este é um marco de grande relevância para a UNOESC e para todos nós que fazemos parte desta história. Aos estudantes da graduação e do mestrado em Direito, eu desejo que este momento seja inspiração para ampliar os conhecimentos, fortalecer os laços acadêmicos e projetar novas conquistas. Todos nós, professores, técnicos administrativos da universidade, estaremos sempre à disposição para auxiliá-los em sua caminhada, pois acreditamos que a escolha de vocês foi uma das mais acertadas, considerando que a UNOESC é reconhecida como a maior e a melhor universidade comunitária de Santa Catarina e figura entre as melhores do país. Eu desejo que este seja apenas o início de muitas realizações conjuntas em benefício da ciência, da sociedade e da justiça. Muito obrigada. Muito obrigada, Prof. Leandra. Neste momento, a gente dará início à nossa aula magna internacional, uma mesa redonda sobre a governança de dados e a integração União Europeia-Brasil, estudo de caso. Nós convidamos, neste momento, o professor Dr. Francisco Pereira Coutinho, da Nova School of Law, Universidade Nova de Lisboa, especialista em Direito Internacional Público e Direito Constitucional Europeu, para proferir a aula magna. A mediação será conduzida pelo professor Dr. Paulo Júnior Trindade dos Santos, que é docente da UNOESC. Sejam bem-vindos aqui ao nosso palco do Centro Cultural da UNOESC São Miguel do Oeste. Alô? Bom, boa noite, gurizada. Eu já fui professor de vocês em algumas disciplinas. Alguns já ficaram bravos comigo, inclusive o professor Peterson, né? Bom, é um carinho muito grande estar aqui, presente na UNOESC São Miguel. Eu sou o professor Paulo, das MICs. Já tem gente aí que já tremeu. Bom, professora Eliana, é um prazer conhecê-la. Professor Peterson, muito prazer enorme conhecê-lo. Professor Robson, obrigado pela oportunidade. Também agradeço professor Francisco, que fizemos uma viagem ótima de Chapecó aqui, e agradeço a amizade que já temos, carinho que já temos um pelo outro. E vocês estarão em grandes mãos. O professor Francisco tem um conhecimento brilhante, é um expositor internacional, e estamos aí para mostrar para vocês os reflexos do Erasmus, tá? Então, sejam bem-vindos. Professor Francisco, o show é seu. Boa noite a todos. Já perceberam pelo meu sotaque que sou português. Espero que isso não seja um problema ao longo desta exposição. Nós, em Portugal, temos muito contacto com a língua brasileira, crescemos a ver novelas, e por isso até eu poderia tentar abrasileirar o meu sotaque, mas acho que perderia aqui um pouco de identidade, e, portanto,
Vou tentar, enfim, não falar muito depressa e nem fechar demasiado o meu sotaque. Antes de começar a sessão, deixem-me só também agradecer a hospitalidade de todos os colegas brasileiros que me receberam deste sábado, foi a altura em que cheguei a Chapecó. Agradecer ao Paulo, que me trouxe, guiou até aqui, e agradecer também aqui à UNOESC desta cidade maravilhosa, Sr. Professor Patterson, a Professora Rossi, esta recepção e a oportunidade fantástica de poder fazer esta palestra sobre uma matéria que eu acho muito interessante e tentarei expô-la da forma mais melhor possível para todos. E é uma matéria de direito da União Europeia, como vão ver, que eu acho que também pode ser interessante para um estudante brasileiro. Claro, agradecer também ao professor Robson Tramontina. De facto, conhecemos em 2022, no âmbito de uma conferência que ocorreu em Chapecó, organizada pelo grande professor Vinícius Mosetics, que organizou essa conferência, e nesse contexto, numa conversa informal, falei-lhe sobre esta possibilidade de concorrer a um financiamento europeu. Porquê? Porque conheci-o e percebi que ele tinha um perfil que poderia interessar à União Europeia para efeitos de financiamento deste tipo de programas. E, essencialmente, aquilo que a União Europeia quer é aquilo que vamos fazer aqui hoje. Eu sei que são estudantes de Direito, da graduação, eu sou professor de Direito Constitucional da União Europeia, e o objetivo deste módulo é trazer um bocadinho dos estudos europeus, do direito europeu, um contacto com esta realidade a estudantes que estão noutras latitudes, neste caso concreto no Brasil. Eu hoje de manhã fiz uma sessão às 8h30 da manhã em Chapecó, em que falei sobre uma lei europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem no Brasil uma lei muito parecida, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não quis também estar a repetir-me, e aquilo que eu quis fazer hoje à noite com todos é fazermos aqui alguns estudos de caso. E, portanto, aquilo que eu proponho fazer nos próximos 45 minutos, 50 minutos, também cumprimentar a Nicole, não o fiz, peço desculpa, é olharmos para dois casos, dois processos judiciais que eu acho muito interessantes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Podem ver aqui uma imagem do tribunal, fica no Luxemburgo. A União Europeia não é um Estado, é uma união de Estados, tem 27 Estados, e um dos Estados mais pequenos é o Luxemburgo. Bem, eu vivi no Luxemburgo, fiz o meu doutorado lá, parte do doutorado lá, junto do tribunal, e o Luxemburgo é um país muito pequeno, mas é o país mais rico do mundo. O salário mínimo no Luxemburgo são cerca de 3.000 euros. Portanto, em termos per capita, é um dos países mais ricos do mundo. Mas tem um território, eu não sei, talvez do tamanho do município assim, maior aqui em Santa Catarina. Portanto, é um país bastante pequeno. Mas tem lá o tribunal mais poderoso da União Europeia, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Porque há aqui um aspecto interessante quando nós olhamos para a União Europeia. A União Europeia não é um Estado, é uma união de Estados, mas aquilo que faz é leis. E depois temos um tribunal em toda a União Europeia, estamos a falar de um dos maiores mercados económicos mundiais, que depois tem o poder de interpretar o direito europeu e resolver conflitos que envolvem o direito europeu. Eu vou-vos trazer dois casos, vamos analisar aqui em contexto de aula. Um caso que se passou em Itália e um caso que se passou em Espanha. E aquilo que nós vamos analisar é essencialmente um conflito entre particulares, pessoas que quiseram exercer os seus direitos, e são direitos digitais, muito relacionados com este tipo de legislação que surgiu na União Europeia nos anos 90 e se desenvolveu bastante, especialmente nos últimos 7 ou 8 anos, que tem a ver com a proteção dos direitos digitais. Claro, são direitos que surgiram a partir do momento em que tivemos o desenvolvimento tecnológico, mas que têm cada vez mais importância e que acabam por colocar em causa muito daquilo que nós achávamos que eram questões que estavam perfeitamente, enfim, cristalizadas e que não voltariam a ser discutidas em nenhum contexto.
E estes dois casos eu acho que são interessantes justamente para nós percebermos que não podemos ter uma visão muito irredutível de posições jurídicas subjetivas de pessoas em concreto. Provavelmente já ouviram isto, especialmente os estudantes que estão a estudar Direito Constitucional. Os direitos não são absolutos, podem ser restringidos em algumas circunstâncias concretas, mas é preciso olhar para essas circunstâncias concretas. Podemos estudar o direito em abstrato, e eu podia vir fazer aqui uma sessão, como fiz de manhã, um bocadinho mais abstrata, sobre porque é que o Brasil tem a lei que tem e porque é que se inspira nas leis europeias, mas até porque já estamos com uma hora mais adiantada, talvez eu achei que fosse mais interessante para estudantes de graduação olharmos para uns casos concretos. E estes casos são interessantes, e eu vou interromper a aula também para vos pedir a vossa opinião, porque nos vão obrigar a fazer aqui uma ponderação entre os interesses que estão aqui em conflito. Ponderação essa que teve que ser feita pelos tribunais, neste caso concreto, tribunais italianos e depois pelo Tribunal de Justiça, no primeiro caso, tribunais espanhóis e depois o Tribunal de Justiça no segundo caso. E é uma ponderação que não é muito fácil. Eu podia vir aqui fazer uma palestra sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou Lei Geral de Proteção de Dados e dizer-vos temos aqui um acervo muito grande de direitos que são reconhecidos às pessoas, mas esses direitos têm que ser aplicados num contexto em que podem entrar em conflito com os direitos de terceiros ou os direitos da comunidade em geral. E é isso mesmo que vamos ver nestes casos. Bem, já falei muito, vamos então ver os casos. O primeiro caso é o caso Mani. Isto é uma imagem de uma cidade italiana, no sul de Itália, que é a cidade de Lecce. A Itália tem uma forma de uma bota, não é? E Lecce fica mesmo na sola da bota, cá embaixo. E é um caso que foi decidido pelo Tribunal de Justiça em março de 2017. E é um caso que eu acho fascinante, por vários motivos. Mas só explicar-vos o contexto. O Sr. Mani é um promotor imobiliário. Vende imóveis. Certo? E vocês sabem como é que é o mercado imobiliário. Tem altos e baixos. Há alturas em que as coisas correm muito bem, ganham muito dinheiro, e há outras em que o mercado cai e é uma desgraça e entrou em falência. Ora, o Sr. Mani estava no mercado a vender casas há muitos anos, há décadas. Ora, ele teve uma empresa nos anos 90, há 30 anos, que foi à falência. E ele era uma empresa, eu acho que vocês devem ter aqui no Brasil também, em nome individual, unipessoal. Portanto, criou uma empresa no seu próprio nome, da qual ele era o único administrador, para vender casas. Foi à falência. Pode acontecer. Ele recuperou a sua vida e, entretanto, criou uma nova empresa. Certo? Estão a acompanhar? Agora, qual é que é o problema? Em Itália, uma agência de rating, sabem o que é? É uma agência que avalia a credibilidade daqueles que querem vender casas, deu um rating, uma classificação muito baixa à nova empresa do Sr. Mani. Porquê? Porque a lei italiana, que transpõe uma diretiva europeia, porque o direito europeu pode tomar duas formas. Ou é um regulamento, como é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, e é igual para todos os Estados europeus, ou então podemos ter uma diretiva que os Estados depois têm que transpor. Adotar a legislação nacional que concretiza a diretiva, que era o que acontecia neste caso concreto. Havia uma diretiva europeia, que depois foi transposta por Itália, que obrigava, isto é muito importante, o registro comercial a manter os dados pessoais dos administradores que tiveram empresas que foram à falência. Ora, o que é que acontece? Aquela empresa de rating que avalia a credibilidade daqueles que estão no mercado imobiliário foi ao registro comercial de Lecce e verificou que o Sr. Mani tinha tido uma empresa que tinha levado à falência no passado. E o que é que isso significou? Deu-lhe um rating baixo.
E qual foi a consequência disso, segundo o Sr. Money? Ele não estava a conseguir vender os imóveis, as casas, que, segundo ele, poderia vender se não tivesse tido esse rating baixo. Ora, o que é que ele faz? Recorre a um tribunal italiano de primeira instância e vem dizer: o registro comercial está a usar um dado pessoal e eu quero que esse dado pessoal seja apagado. Ou, pelo menos, que o acesso a esse dado pessoal seja bloqueado. Porque isto é um dado pessoal meu e eu estou a ter aqui um prejuízo económico. Okay? Portanto, mais ou menos, isto é a explicação do que está aqui neste slide. Portanto, ele vai pedir que, no registro comercial, a referência ao seu nome associado à falência daquela empresa seja anonimizado ou bloqueado o acesso. Certo? Isto é muito importante. O caso é de 2017, no Tribunal de Justiça. Ele inicia a ação em 2007. A empresa foi declarada a falência em 92 e depois entra em liquidação em 2005. O processo de liquidação, o direito falimentar, eu não sei como é que é aqui no Brasil, na Europa demora muito tempo. Portanto, a empresa entra com problemas económicos e é finalmente liquidada, desaparece em 2005, 2 anos depois, ele inicia esta ação judicial. E como podem ver ali, houve uma empresa que faz a avaliação de riscos, as chamadas empresas de rating, que lhe deu, na nova empresa que ele criou, um rating baixo. Porquê é que nós estamos aqui a discutir isto? Estamos aqui a discutir isto porque o Tribunal Italiano de Primeira Instância disse o seguinte: tem razão, Sr. Money, e ordenou ao registro comercial que anonimizasse a referência ao nome dele, ou que pelo menos bloqueasse o acesso. E porquê? E este é um ponto importante. Veio dizer o seguinte, o Tribunal: as inscrições que associam o nome de uma pessoa singular a uma fase crítica da vida da empresa, como a falência, não podem ser perenes. Não podem durar para sempre. Um bocadinho aquela ideia muito americana que é todos temos direito a uma segunda oportunidade. Fui à falência, o Donald Trump levou várias empresas à falência, para o presidente americano, certo? Isto é factual. Ok? E, portanto, o que é que ele vem dizer? Não, isto é o tribunal que vem dizer. Estas referências não podem ser perenes. Este senhor está a ter um prejuízo e, portanto, e este é um ponto muito importante, o interesse público numa memória histórica da existência da sociedade e das dificuldades que atravessou pode ser amplamente realizado através de dados anónimos. O que é um dado anónimo? É um dado que eu não consigo identificar a quem é que pertenceu. É impossível. Quando eu anonimizo uns dados, eu deixo de ter um dado pessoal. Um dado pessoal é um dado que eu consigo associar a uma pessoa. Por exemplo, uma matrícula. É um dado pessoal, porque eu consigo associar essa matrícula ao dono do carro, certo? Isso é um dado pessoal. Se eu anonimizo, isso significa que a empresa de rating deixa de ter informação e deixa de poder dar o rating com base naquela informação. Portanto, este foi o caso. O Tribunal Italiano deu razão ao Sr. Money, mas no direito europeu, como isto envolvia a interpretação de uma diretiva, a Câmara de Comércio de Lecce, que tinha o registro, recorreu para um tribunal de apelo e esse tribunal colocou uma questão ao Tribunal de Justiça. O processo europeu funciona desta maneira. Como eu vos referi, a União Europeia não é um Estado, os tribunais nacionais é que aplicam o direito europeu, mas depois temos um tribunal, que é o Tribunal de Justiça, que recebe questões dos tribunais nacionais e que depois vai ajudar o juiz nacional a resolver este caso concreto. O juiz de primeira instância não fez a pergunta, mas o juiz de apelo fez a pergunta e, portanto, a questão chegou ao Tribunal de Justiça. Porquê é que este caso é tão interessante? Porque nós temos alguém, e depois temos um tribunal italiano, que vai colocar em causa um dos princípios sacrossantos que nós aprendemos na Faculdade de Direito, que é o registro público é intocável. Intocável. Nós temos aqui leis que obrigam a que os dados sejam conservados. Já vamos ver por que tipo de razões, mas isto vai colocar em causa um direito que é este direito, enfim, em princípio o Tribunal veio reconhecer, aparentemente, um direito ao pagamento de registros públicos, porque aquele registro público estava a colocar em causa a situação económica do Sr. Money, porque ele disse que estava a ter um prejuízo e não estava a conseguir vender casas.
Eu tinha aqui esta imagem, porque isto é de 2017, e calhou, na altura eu fui fazer também uma conferência à Associação do Registro Público Português, dos profissionais do registro. E quando eu cheguei lá e apresentei este caso, eles não o conheciam, eles ficaram com esta cara, mais ou menos. O quê? Mas a pagar registro público? Mas está tudo doido? Isso é impossível, ninguém vai pagar registro público. Isto é uma coisa... O Estado de Direito foi baseado na ideia de que é preciso preservar esta informação, porque é muito importante e é a lei que exige, não é? Reparem, isto é verdade. Aqueles dados do Sr. Manny estavam preservados no registro público em resultado da lei obrigar. Ele é que foi invocar uma lei europeia, a Lei de Proteção de Dados, para pedir que esses dados fossem anonimizados, apagados na prática, ou pelo menos bloqueado o acesso. Esta é que é a questão que se vai colocar aqui. Ora bem, e aqui temos então aquilo que eu vos tinha dito, que era interessante nós refletirmos todos aqui em conjunto, que é, nós vamos ter que fazer aqui uma ponderação de interesses. Já vimos qual foi a ponderação do Tribunal Italiano, que é o interesse comercial dele, enquanto pessoa singular, em não ter este tipo de informação associada ao seu nome, porque isto lhe estava a causar um prejuízo, certo? E, por outro lado, o interesse público no acesso à informação, porque este tipo de informação estava no registro público em resultado da lei obrigar. E a lei não é arbitrária. Nós temos que presumir, se o legislador incluiu este tipo de exigência, restringindo aqui um direito fundamental, foi porque entendeu que havia aqui algum interesse público que interessava preservar, certo? Temos que presumir que a lei foi adotada por uma razão concreta, não é em princípio, não é? Portanto, nós temos que fazer aqui esta ponderação entre este interesse particular e um interesse geral. Agora, pergunta. Como é que vocês acham que o Tribunal de Justiça fez esta ponderação neste caso concreto? Quem quer arriscar uma resposta? Quer arriscar? Está aqui à frente. Se tivesse que decidir, decidia a favor do Sr. Manny ou decidia contra o Sr. Manny? E por que razão? Mas agora já está a voltar atrás. Portanto, disse que voltava a favor assim, do Manny. Portanto, o seu argumento é o argumento do tribunal, que é, já foi há muito tempo, todos temos direito a uma segunda oportunidade, não podemos ficar limitados por algo que correu mal no passado. Esse é o argumento. E o que é que seria muito tempo? Não, isso queremos todos. Mas o Sr. Manny não estava, podia abrir as empresas todas que quisesse. Aliás, ele abriu uma nova empresa. Ele não estava proibido de abrir novas empresas. O que ele queria é que não se soubesse que ele tinha tido uma empresa que tinha ido à falência. Portanto, esta foi essencialmente a posição do tribunal, que é, as pessoas não podem ter este tipo de fantasma no passado, porque ainda por cima, enfim, estou a ajudá-la, não é? Isto é um mercado imobiliário, nós sabemos que... E outra coisa, eu em nenhum momento disse que aquela falência do Sr. Manny tinha sido uma falência culposa, dolosa, criminosa, em nenhuma circunstância. Vamos imaginar que a falência resultou simplesmente da situação de mercado, de poder ter tido alguns clientes que não lhe pagaram. Portanto, pode ter sido perfeitamente uma situação em que ele não teve qualquer tipo de responsabilidade. Porque não há nenhuma indicação no caso que isto tenha resultado justamente de algum comportamento do Sr. Manny que tenha violado qualquer tipo de regra. Certo? Portanto, não há aqui sequer em termos morais nenhum tipo de consideração que devemos tomar em relação ao Sr. Manny. Quem é que não concorda aqui com a colega da frente? Como é que se chama? Katie. Quem tem outra posição? Quem é que acha que
devemos dar prevalência ao interesse público na divulgação da informação? Quem é que quer arriscar? Se tivesse que decidir, decidiria também a favor do Sr. Manni ou decidiria contra? Que tipo de argumentos é que podemos utilizar contra esta decisão do Tribunal Italiano de Primeira Instância? O que é que nós temos que pensar? O que é que leva a legislação italiana, que transpõe a legislação europeia, a exigir que o cadastro público, o cadastro comercial, inclua este tipo de informação? Quem é que nós estamos a proteger? O interesse do mercado? É mais específico. Quem é que nós estamos a proteger? Que pessoas? O consumidor. Qual é o consumidor, neste caso concreto? Comprou o quê? Casa. Reparem, na vossa vida futura, vocês são todos muito novos, mas uma das decisões mais importantes que vão tomar é quando decidirem comprar uma casa. Porquê? Precisa ter segurança que vai receber essa casa, mas comprar uma casa não é a mesma coisa do que comprar roupa. Porquê? A roupa também é um bem, não é? Qual é a diferença? Tem a ver com o quê? Com o risco económico associado à compra de uma casa. Se você comprar uma peça de roupa, até pode gastar, a peça de roupa pode ser cara, não é? Mas em princípio não vai ficar onerada para o resto da vida, não é? Já no caso de comprar uma casa, é um investimento que, para a maior parte das pessoas, aquelas que não são ricas, vai implicar, possivelmente, ter um crédito, vai implicar tomar uma decisão que é arriscada. Porquê é que nós temos empresas de rating a fazer este tipo de trabalho? É para proteger quem? O consumidor, numa situação em que há uma enorme assimetria da informação. Reparem, em muitas circunstâncias, não sei se acontece aqui no Brasil, há pessoas que compram casa em planta, antes da casa estar construída. Vejam só o risco que estão a assumir, a conseguir um crédito no banco. Crédito esse que vai onerar aquela pessoa durante 10, 20, 30, 40 anos. Depende da idade que tenha, certo? E, portanto, porquê é que a lei obriga que este tipo de informação conste do registro comercial? Para proteger o público, para proteger o consumidor, que, verdadeiramente, neste tipo de relação comercial, é a posição, a parte mais fraca. Certo? Isto é verdade. E depois há aqui um outro aspecto. Eu não vos fiz referência. Isto é importante, este dado. Eu não tinha dado este dado. Este dado é importante. E o Tribunal teve isso em consideração. A empresa unipessoal do Sr. Manni era uma empresa de responsabilidade limitada. Porquê é que isto é relevante? Repito, a empresa unipessoal do Sr. Manni era uma empresa de responsabilidade limitada. Já estudaram isto? O que é que isto significa? Se a empresa for à falência, quem é que responde pelas dívidas? O património da empresa. E o património do Sr. Manni? Não. Não responde. Portanto, o que é que ele vem aqui dizer? Ele quer que a empresa, o registro relacionado com uma empresa que foi à falência e da qual ele não respondeu pessoalmente, não afete a sua referência enquanto administrador daquela empresa. E isso, segundo o Tribunal, é um dos aspectos que tem que ser tido em consideração quando nós fazemos esta ponderação. Porque eu não posso retirar todos os benefícios de uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada e depois não estar à espera de ter nenhum inconveniente associado ao mesmo. Claro que é um inconveniente ele, neste momento, ter um prejuízo económico porque não consegue vender mais casas porque teve um rating negativo. Todos concordamos, certo? Mas teve ou não teve um benefício? Aquela empresa foi à falência e, muito possivelmente, algumas pessoas, alguns consumidores, podem ter ficado prejudicados. E ele não respondeu. E atenção, a ideia da responsabilidade limitada é mesmo essa, não é? Para permitir que as pessoas entrem no comércio jurídico e não respondam com os bens pessoais, porque, como estava a dizer, nós queremos mais empresas. E por isso é que criamos este tipo de ficções. Mas, associado a isto, podem vir algum tipo de... Está a perceber? Certo? E, portanto, olhando os argumentos a favor e contra, como é que decidiria? Se tivesse que decidir. Do Manni também?
mesmo sendo uma responsabilidade, mesmo havendo esta assimetria. Sim, mas o problema aqui é que este registro comercial serve justamente para proteger o público que não tem acesso a esta informação. Bem, o que é que disse o Tribunal de Justiça? Vai dizer o seguinte: porque é que nós temos que exigir a publicidade no registro? Justamente porque há aqui interesses de terceiros. Justamente porque estamos a falar de empresas de responsabilidade limitada. Portanto, esta circunstância, eu acho que foi uma circunstância que o Tribunal considerou que era decisiva. A circunstância de ele ter tido uma sociedade de responsabilidade limitada e, portanto, não ter respondido com o seu património pessoal e vir agora exigir que o seu nome deixasse de estar associado a essa mesma empresa, quando, na verdade, ele acabou por não responder pessoalmente pelas dívidas que aquela empresa tinha. Portanto, não havia aqui garantia. Portanto, estamos a falar de um mercado particularmente problemático para as nossas sociedades, que é o mercado imobiliário, em que nós temos que proteger a posição do consumidor, que é a posição mais fraca na relação jurídica, muito claramente, perante empresas que, em algumas circunstâncias, podem não ter grande credibilidade. E é para isso que servem as empresas de rating, justamente para dizer a quem quiser ter informação: ok, esta pessoa é uma pessoa de confiança ou não é? É esse o serviço da empresa de rating. E se ela não tem informação sobre o passado profissional daquela pessoa, então isso vai ser um problema. É claro que podemos contra-argumentar. Direito é isto: argumentar e contra-argumentar. Eu posso contra-argumentar contra mim próprio neste momento, dizendo o quê? Pois, mas isto vai criar aqui um problema, que é: o Sr. Money tem histórico, está no mercado há imenso tempo, já foi à falência. Eu, se entrar agora no mercado, não tenho histórico. Portanto, a empresa de rating não vai poder dar um mau rating porque eu não existo. Certo? Portanto, isto vai prejudicar as pessoas que estão há mais tempo no mercado a tentar vender casas e que, por razões meramente circunstanciais, conjunturais, o mercado sobe e desce, o mercado imobiliário, tiveram um azar na vida, naquele caso concreto. Repito, o Donald Trump foi 3 vezes à falência e não deixa de ser bilionário e o presidente dos Estados Unidos. Certo? E neste caso concreto, isso obviamente seria um problema. Bom, mas o Tribunal considerou que, ainda assim, a circunstância de ser uma sociedade de responsabilidade limitada, neste caso concreto, justificaria que a posição jurídica do Sr. Money, em princípio, isto é muito interessante, e reparem como estas decisões não são decisões óbvias. Primeiro, porque o Tribunal italiano tinha decidido a favor dele. E, em segundo lugar, o Tribunal de Justiça vem dizer: bom, em princípio, quando estamos perante uma situação em que temos aqui um interesse público, no registro público, neste tipo de informações serem públicas, para que toda a gente saiba que este operador de mercado teve esta circunstância e depois possa tomar a decisão de fazer negócio com ele ou não fazer contratos com ele. Isso é uma decisão depois individual de cada um, sabendo que aquela pessoa no passado já teve uma falência no currículo. Isso é uma decisão depois individual de cada um. Ninguém está aqui a dizer que ele estava proibido de vender casas. Simplesmente tratava-se de saber se este tipo de informação podia ou não ser pública, justamente para as empresas de rating tomarem depois a sua decisão sobre que tipo de recomendação dão em relação àquele profissional no mercado imobiliário. Agora, o Tribunal de Justiça vem dizer: atenção, em princípio, neste tipo de circunstância, nós vamos dar prevalência à proteção dos interesses dos consumidores, dos terceiros, do interesse público, em relação à posição jurídica do Sr. Money. No entanto, isto é muito típico das decisões judiciais, elas não são absolutas. Neste caso concreto, disseram: não, vamos decidir contra o Sr. Money, porque consideramos que nesta circunstância concreta, consideramos que o interesse deve prevalecer da preservação do interesse público no registro comercial em concreto. No entanto, o Tribunal veio dizer o seguinte: bom, mas nós não podemos excluir situações especiais em que razões preponderantes e legítimas relacionadas com o caso concreto justifiquem que, excepcionalmente, o acesso aos dados pessoais seja limitado. Quando é que isso pode acontecer? Se já tiver decorrido muito tempo.
Portanto, aquela discussão que estávamos a ter há bocado sobre a possibilidade de alguém voltar a refazer a sua vida, etc., o Tribunal disse que não excluía a possibilidade da ponderação ser outra se as circunstâncias do caso concreto fossem outras. Basicamente, o que o Tribunal está a dizer é o seguinte: neste caso concreto, nós consideramos que, tendo em conta que só tinham passado, na altura em que ele inicia a ação, 5 ou 10 anos em relação à falência, não. Mas, se nós não estivéssemos a falar de 5 ou 10 anos, mas estivéssemos a falar de 20, 30, 40 anos, então, se calhar, a ponderação não será exatamente a mesma. Portanto, ninguém tem direito a que os registros públicos sejam apagados em relação a dados que têm a ver consigo e o seu passado profissional, em relação a questões que ocorreram há relativamente pouco tempo, mas não é impossível fazer o argumento que, de facto, se já passou muito tempo, se a memória histórica já é muito longa, se aquele profissional do mercado já está, não teve mais nenhum problema, então seria injusto estar a penalizá-lo. Porque depois há aqui um problema, que é o seguinte: estas empresas de rating fazem uma apreciação que é delas. Não é? Vocês estão sempre quando vão ao restaurante, pedem que vocês avaliem a pessoa que vos serviu, ou vão ao hotel e pedem que avaliem se gostaram da estadia. É uma avaliação que vocês fazem naquele momento, 3, 4, 5 estrelas, ou o motorista do Uber, é uma coisa que fazemos naquele momento. Não há regras concretas sobre a forma como as empresas de rating avaliam as pessoas. E, evidentemente, isso é um problema, diz o Tribunal de Justiça, se de facto os factos já ocorreram há muito tempo. Então, nessas circunstâncias concretas, a ponderação pode não ser necessariamente a mesma. Ok? Portanto, este é o primeiro caso que eu vos trouxe, o caso Money, que eu acho que é um caso interessante e nos obriga aqui a refletir justamente sobre como fazer a ponderação entre os direitos individuais dos titulares dos dados e o interesse geral. Ok? Alguma questão sobre este caso? Bom, só um último aspecto. O facto de ele não vender casas e ter um prejuízo económico é irrelevante, disse o Tribunal de Justiça. Isso não é o mais importante. O mais importante é o tempo que passou em relação àqueles factos concretos. Bom, o segundo caso que eu vos queria trazer é um dos casos mais emblemáticos e mais interessantes decididos pelo Tribunal de Justiça nas últimas décadas. É o caso Google Spain, que vocês veem aqui no quadro. Este senhor, eu peço que fixem o nome, é super importante fixarem o nome deste senhor. Ele chama-se Mário González. Tem um nome fácil de fixar, o senhor Mário González. Estão aqui a ver. Isto é um caso super importante que veio reconhecer pela primeira vez no direito europeu e depois influenciar também o direito brasileiro num direito digital que não existia. Provavelmente já ouviram falar. Direito ao esquecimento. Já alguém ouviu falar nisto? Direito ao esquecimento. Já ouviu falar? Pronto, isto é o caso Costerra González. Não se esqueçam do nome. O que é que aconteceu? O senhor Costerra González também teve um azar na vida, e eu não sei exatamente porquê, mas ele tinha dívidas à Segurança Social Espanhola. Isto é um caso espanhol. Ele é espanhol. Portanto, ele tinha dívidas à Segurança Social Espanhola. Não sei porquê, a certa altura, ele tinha dívidas. O que é que acontece quando nós temos dívidas ao Estado e não as pagamos? O que é que vai acontecer a seguir? Diga? Vão executar o nosso património para pagar as dívidas, certo? E foi exatamente isso que fizeram ao património do Sr. González. A lei espanhola dizia o seguinte: ele tinha um imóvel e, de acordo com a lei espanhola, a execução à asta pública do imóvel tinha que ser publicitada num jornal de grande circulação. E isso aconteceu. Algures no início do século, saiu numa edição em papel de um jornal de grande circulação na Catalunha, que é o jornal La Vanguardia, que é um dos principais jornais catalães. Saiu lá uma notícia que o senhor Mário González tinha uma dívida à Segurança Social e no dia X iríamos ter uma asta pública para vender um imóvel que lhe pertencia. Certo? Ora, o que é que vai acontecer? Ele, entretanto, consegue pagar a dívida. Pagou a dívida. Portanto, não houve asta pública nenhuma. Não foi necessário. Só qual é que era o problema? Sempre que o senhor... Ele tinha outro nome. Ele chama-se Mário Costerra González. Sempre que ele ia ao Google e punha lá Mário Costerra González,
e clicava em procurar, o que é que aparecia? Um link para a edição do jornal La Vanguardia, onde se dizia que ele tinha uma dívida à Segurança Social. Okay? Este era o problema que ele tinha. Ora bem, a lei europeia, tal como a lei brasileira, diz que os titulares dos dados podem exercer um conjunto de direitos. E um dos direitos que podem exercer é o direito ao pagamento ou à oposição ao tratamento de dados. Foi o que ele exerceu. Era aquilo que ele queria exercer. Ele não podia exercer esses direitos. Reparem, qual é que era o problema? O link remetia para a edição online do jornal. Quem publicou a notícia e usou os dados pessoais do Sr. Mário Gonzalez, quem é que foi? O jornal. E porquê é que o jornal fez isso? Porque a lei exigia que o fizesse justamente para dar cumprimento à execução fiscal, certo? Portanto, ele não podia exercer o seu direito a pagamento ou de oposição face ao jornal. Eu não posso apagar uma notícia que, entretanto, foi dada. Nem havia razão nenhuma para o jornal apagar a notícia, porque a notícia saiu. É um documento histórico. Se vocês forem a uma hemeroteca, estão lá os jornais todos que saíram em toda a história, não é? Agora, o que é que ele vem pedir? E este é que é um novo direito. Ele não vem pedir um direito ao pagamento dos dados. Ele vem pedir um direito ao esquecimento. Porquê esquecimento? O que é que ele vem pedir? Ele vai demandar a Google, que tem este motor de busca, e vai pedir à Google que altere o algoritmo que associa o nome àquele resultado na pesquisa. Qual é a ideia dele? É que quando se procura com o nome dele na Google, não apareça aquela notícia. As pessoas se esqueçam que aquela dívida existiu. Isto é que é o direito ao esquecimento. O que significa o seguinte, é um direito que não existia no direito europeu. Okay? O que existia era o direito ao pagamento, aquilo que o Mani pediu ao registro comercial que apagasse a referência ao nome dele. Isso é o típico exercício do direito à oposição, ao direito ao pagamento. Mas não é isso que o Sr. Conserra Gonzalez está a pedir. Aliás, a primeira coisa que a Google disse, não temos nada a ver com isto. A única coisa que nós fazemos é associar os nomes a pesquisas que estão na internet. Vai falar com o jornal. E peça ao jornal para apagar a notícia. E ele diz, mas eu não posso pedir ao jornal para apagar uma notícia que já foi dada. E a Google disse, olha, paciência, não é? O que é que nós temos a ver com isto? Portanto, o primeiro aspecto desta decisão que eu não vou analisar aqui era saber se a Google era um responsável pelo tratamento, se estava ou não obrigada a apreciar o pedido do Sr. Gonzalez. O Tribunal de Justiça disse que sim. Agora, a questão que se vai colocar aqui é, mesmo assumindo que a Google trata dados pessoais e está obrigada a reconhecer os direitos dos titulares dos dados, em concreto o Sr. Conselho Gonzalez, mais uma vez, nós vamos ter que fazer aqui uma ponderação. E qual é que é a ponderação? Porque este caso levantou imediatamente uma discussão brutal na União Europeia. Porquê? Por um lado, nós temos os direitos dele, não é? Os direitos fundamentais. Não, e reparem, isto não é uma questão menor, não é? Porque ele disse que estava a ser muito prejudicado, porque sempre que alguém procurava o nome dele no Google, agora com a inteligência artificial as coisas estão a mudar um bocadinho, mas durante imenso tempo o público procurava informação através de um motor de busca. E ele disse que não estava a conseguir, possivelmente, emprego, porque os seus futuros empregadores verificavam o nome dele antes das entrevistas e verificaram que era alguém que tinha dívidas. Relações amorosas também disse que estava a ter problemas, porque as pessoas percebiam que ele era alguém que não pagava as suas... E mesmo em termos cívicos, o resto da população sabia que ele não era provavelmente alguém que cumpriu sempre os seus deveres para com o Estado. Portanto, temos aqui, por um lado, um conjunto de direitos fundamentais importantes, não é? Que são os direitos que ele tem, e nós conseguimos perceber que este tipo de informação associada ao nosso nome na Google, eu repito, agora com a IA as coisas estão a mudar um bocadinho, mas durante muito tempo isto foi uma das formas mais importantes que nós tínhamos para recolher informações sobre as pessoas que nós queríamos saber alguma coisa online. E quase toda a gente tem uma pegada digital online, eu acho que isso é evidente. Agora, a Google, eles foram muito espertos, porque imediatamente lançaram, e eles têm imensos recursos, uma campanha enorme a dizer o seguinte: nós não podemos aceitar, a União Europeia, o Tribunal de Justiça, não pode aceitar o caso do Sr. Mani.
Porque se nós aceitamos o caso do Sr. Money, o que é que vai acontecer? Diga? Vamos abrir um precedente para quê? Exatamente. Ou seja, vamos aqui abrir um precedente e criar aqui um problema terrível para as nossas sociedades. Qual é que é o problema? Não, o problema é, se toda a gente, se as nossas sociedades, se as pessoas procuram informação online, se nós permitirmos que as pessoas retirem informação online, é o próprio direito à informação ou acesso à informação que vai ser colocado aqui em causa. Okay? E nós vamos coagir e limitar o direito que nós temos de recolher informações uns sobre os outros online. Portanto, este foi o argumento da Google. Isto vai colocar em causa a liberdade de expressão, vai colocar em causa a liberdade de imprensa, vai colocar em causa o acesso à informação. Porquê? Porque nas nossas sociedades, desde que a internet surgiu e este tipo de motores de busca apareceram, as pessoas procuram informação online. Isto também é verdade. Não é? Nós procuramos informação online e queremos saber coisas sobre as pessoas online. E é quase inevitável todos termos uma presença online, seja por via de redes sociais, etc, etc. E tudo aquilo vai aparecer no motor de busca do Google. E a questão é, será que nós temos direito a limitar o tipo de resultados que surgem associados? Atenção, o direito ao esquecimento, este é um ponto muito importante, é um direito circunscrito ao nosso nome. A única coisa que está aqui em causa, em relação a este direito, são buscas com o nosso nome. Certo? Mais nada. E saber se podemos ou não forçar a Google, e depois eu digo a Google porque é um motor de busca quase monopolista, representa mais de 90% das buscas, não é? Só agora com a IA é que eles estão a perder imensa tração, porque as pessoas agora vão ao ChatGPT e perguntam lá, não é? Mas este algoritmo era de tal maneira poderoso que a maior parte das buscas internacionais eram sempre feitas através dele. Portanto, a questão que se vai ser colocada aqui é a mesma. Nós vimos há bocado, no caso do Sr. Manny, quando fizemos aquela ponderação, eu sei que não concordou, o Tribunal disse que, em princípio, devia dar prevalência ao interesse geral. E aqui, como é que vocês acham que o Tribunal resolveu este conflito? Foi dar razão ao Sr. Manny ou foi dar razão à Google, que veio dizer, nós temos aqui a prestar... O que a Google veio dizer, deviam-nos agradecer o serviço público que nós prestamos de permitir à humanidade ter acesso a este tipo de informação sobre toda a gente e permitir aqui uma sociedade aberta e não fechada, etc. Mas estes foram mais ou menos os argumentos da Google. A Google depois deu um outro argumento que o Tribunal se riu, imagino eu, eles não escreveram isso, que foi, isto vai custar muito dinheiro. Mas é para rir, não é? É uma Big Tech, é uma empresa que tem recursos infindáveis e, portanto, toda a gente sabia que eles teriam capacidade. Mas isto é verdade. Desde esta decisão já foram feitos milhões de pedidos de desindexação de informação associada ao nome. Milhões. Okay? E, obviamente, isto foi um custo para a Google. Só que a Google, não há problema, é uma empresa que tem capacidade para contratar pessoas e agora, enfim, já pode também usar a IA para responder a este tipo de pedidos. Mas a questão fundamental aqui era, em relação ao caso concreto do Sr. Manny, portanto, depois nós temos que perceber exatamente qual é que é o desenho, o alcance deste direito. Como é que o Tribunal decidiu? Como é que vocês acham que o Tribunal decidiu? Decidiu a favor dele ou contra? Olhando aqui para estes direitos em conflito. Diga? Porquê? Porquê é que decidiria a favor dele? O que é relevante na ponderação que nós temos de fazer? Diga. Isso foi um aspecto importante, que é a dívida nem sequer existia. Certo? Mas mesmo que existisse dívida ainda e ele não tivesse pago antes, isso seria relevante? Ou mesmo assim o Tribunal deveria decidir a favor do Sr. Coserra Gonzalez? O que é que o Tribunal considerou mais relevante neste caso concreto? Não afetaria terceiros. É um bocadinho por aí. O que o Tribunal veio dizer é, um dos aspectos mais relevantes quando nós olhamos para o direito ao esquecimento é, temos que perceber quem é que está a pedir para ser esquecido. E a pergunta é, mas quem é que era o Sr. Coserra Gonzalez? Há quanto tempo é que isto tinha acontecido? Voltamos à questão do tempo, também pode ser relevante. O que disse o Tribunal no essencial foi,
Bom, é preciso perceber quem é a pessoa em causa. Há ou não há um interesse legítimo em saber que o Sr. González teve uma dívida à Segurança Social? Isto é do interesse público? Não é. Não é. Eu nunca disse que era uma pessoa pública, disse que era um anónimo cidadão espanhol que tinha uma dívida à Segurança Social. Se isto for assim, disse o Tribunal, nesse tipo de circunstâncias, em princípio, eu tenho que dar prevalência ao direito individual do particular. Porquê? Porque isto vai afetá-lo nos seus direitos fundamentais. Eu devo dizer aqui alguns exemplos. Ele pode perder uma oportunidade de emprego, pode perder uma oportunidade amorosa por este tipo de dívida. Está-se a rir, mas isto acontece. Este tipo de informação ser conhecida por terceiros. E não há aqui, claro, pode haver interesse na potencial namorada, gostaria de saber essa informação ou não, mas isso não justifica, ou o potencial empregador, mas isso não é assim tão relevante, saber se uma pessoa teve uma dívida à Segurança Social. E, portanto, a circunstância dele ser um cidadão anónimo espanhol que teve uma dívida à Segurança Social, em princípio, significa que, nesta ponderação de interesse, neste caso concreto, o Tribunal deve dar prevalência ao interesse individual. Portanto, foi isto que o Tribunal de Justiça veio dizer. E, agora, isto vai causar aqui uma questão que é muito interessante. Eu tenho um mestrado na Nova em Direito Internacional e Europeu e uma das matérias que nós estudamos bastante é esta matéria da proteção de dados. Porquê? Porque, e é uma das coisas que vocês devem pensar também no vosso futuro profissional, e uma das áreas, neste momento de ponta, no direito, é justamente essa, porque o Tribunal veio dizer aqui cada pedido tem que ser analisado casuisticamente, caso a caso. Temos que ver. Portanto, temos que fazer aqui uma ponderação em relação àquele caso concreto daquela pessoa. Eu já tive estudantes que acabaram o meu mestrado e foram contratados. No outro dia fui fazer uma conferência no norte de Portugal e à saída da conferência estava lá um casal que foi ter comigo, agradecer muito porque o filho dele tinha sido meu aluno, tinha acabado de ser recrutado por uma empresa japonesa. Portanto, imagina, uma empresa japonesa foi recrutar um estudante português em Lisboa para ir trabalhar para o Japão justamente nesta área concreta. Porquê? Porque um profissional de dados tem que fazer esta análise concreta. Cada pedido tem que ser avaliado casuisticamente, à luz dos direitos fundamentais em causa, à luz dos interesses dos utilizadores da internet em ter esse tipo de informação, e só nessas circunstâncias dessa ponderação é que nós vamos então depois decidir se sim ou não. Isto é uma avaliação que a Google tem que fazer, mas que depois pode ou não ser aceito pelo titular dos dados. Já vos vou dar aqui alguns dados sobre este assunto, sobre esta questão concreta. Portanto, aquilo que o Tribunal veio dizer, ao contrário do caso Money, inverteu a ponderação. Se há bocado disse que, em princípio, devíamos prevalecer os interesses gerais, aqui disse exatamente ao contrário. Em princípio, prevalecem os interesses individuais, não apenas sobre o interesse económico da Google, que vai perder dinheiro, mas também sobre o interesse do público em ter acesso a essa informação. No entanto, há bocado havia o no entanto, que dizia respeito à questão histórica, à memória histórica, há quanto tempo é que passou. Aqui, o que releva em concreto são, designadamente, a notoriedade daquela pessoa. Por exemplo, se o Sr. Money fosse um político, ele teria alguma hipótese de ter os seus dados desindexados em relação à informação que teve uma dívida? Nunca. Nunca em nenhuma circunstância. Portanto, isso é um caso claro. Portanto, se estamos a falar de um político que saiu uma notícia num jornal, em nenhuma circunstância ele pode ter os seus dados desindexados. Mas há um outro caso, por exemplo, chegou ao Tribunal de Justiça e não era um político. Era uma notícia que saiu num jornal, no contexto de alguém que se candidatou a um município, e a notícia que saiu num jornal era que, ou melhor, não era uma notícia, era um cartoon em que se insinuava que essa pessoa tinha tido uma relação amorosa com o antigo prefeito. Portanto, houve uma campanha eleitoral, aquela pessoa candidatou-se a prefeita, e houve um jornal que fez uma caricatura em que insinuava que essa candidata tinha um caso, uma relação amorosa com o prefeito cessante. Ela perdeu as eleições, certo? E a seguir quis que o seu nome deixasse de estar associado àquela notícia que remetia para a caricatura. E agora? Sim ou não? Aí já estamos numa zona muito cinzenta. Porquê? Porque é alguém que foi candidato a político, mas que não era político, não é?
No caso do senhor Costerra Gonzalez, a decisão foi mais fácil. Era uma dívida de há 16 anos de alguém que não era conhecido do público e que, enfim, tinha esta dívida. É claro que isto é tudo bastante bizarro. O senhor Mário Gonzalez, todos vocês já sabem que ele tem uma dívida, não é? Portanto, ele é um mártir da proteção de dados. Portanto, neste caso, ele não pode pedir que esta decisão seja desindexada quando está associada ao seu nome. Portanto, agora, se vocês puderem o nome dele no Google, não vai aparecer a notícia do jornal, mas vai aparecer o caso que fala da notícia do jornal. Portanto, aliás, vocês viram a imagem dele, ele deu imensas entrevistas a dizer, tipo, ganhei um processo contra a Google, e portanto toda a gente sabe do caso, e portanto ele não conseguiu ser esquecido. Portanto, se houve alguém que nunca será esquecido, e eu farei questão que isso nunca acontecerá, porque falarei sobre este caso, espero eu, durante mais algum tempo, que é um caso de facto muito interessante, é o caso do Sr. Gonzalez. Agora, este caso desta senhora que concorreu a perfeita, que tinha um caso, como é que isto fica? Lá está, é uma decisão bastante complicada em muitas circunstâncias concretas. Portanto, cá está ele, o Sr. Costerra Gonzalez, ele ganhou o caso justamente por isto, por ter sido tinham passado 16 anos, ele não ser uma pessoa conhecida, e, portanto, nesta ponderação que tínhamos que fazer, era um caso relativamente fácil de resolver. Agora, o que é que o Tribunal disse? Isto tem que ser feito de uma forma casuística, caso a caso. Temos que olhar para cada caso. E o que é que fez a Google a seguir a esta decisão? Eles perderam. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi contratar milhares de advogados para o seu departamento de compliance, porque choveram centenas de milhares de pedidos de desindexação. E estes são os dados até 2019, não tenho dados mais recentes. Portanto, o caso é de 2014. Em 5 anos, receberam 845 mil pedidos, que tiveram que ser analisados caso a caso, certo? E eles só aprovaram 45%. Isto depois é interessante olhar para os números. Ou seja, quando eu digo que, em princípio, devo dar prevalência ao direito individual, na verdade, eles estão a dar prevalência ao interesse público na divulgação de informação, porque para a Google eles também fizeram aqui uma questão de princípio, que é o modelo de negócio deles, não é? Se eu vou à Google, faço procuras e as buscas não são boas, eu se calhar deixo de usar o motor de busca, porque deixo de ter interesse, e portanto eles queriam evitar que as pessoas retirassem da internet muita informação. Eu não sei se isto é um argumento assim tão forte, porque nós sabemos que a quantidade de informação que existe online é brutal, não é? Mas ainda assim, mais de metade dos pedidos eles estavam a dizer que não. Portanto, apesar do Tribunal ter dito que, em princípio, deve dar prevalência aos direitos individuais, na prática, a Google está a dar prevalência ao interesse coletivo, ao interesse público. Claro que isto não é o fim da história. Isto não é o fim da história. Porquê? Porque vocês podem pedir a desindexação. Se a Google diz que não, o que é que vocês podem fazer na Europa? Podem recorrer à autoridade de supervisão, que é um processo administrativo gratuito. E a autoridade de supervisão vai fazer uma apreciação que a Google fez e depois vai decidir se vos dá razão ou se não vos dá razão. E depois, se não concordarem, podem, no limite, ir para tribunal e pedir ao juiz que se substitua a apreciação da autoridade de supervisão e a apreciação da Google no reconhecimento do direito ao esquecimento. Agora, isto é um direito, como podem ver, que tem sido exercido de uma forma massiva, não é? Hoje em dia já estamos a falar de milhões de pedidos e em muitas circunstâncias houve pedidos de desindexação, outros não. Há muitos casos, dei-vos aquele exemplo daquela candidata a uma prefeitura, mas há outros exemplos. Recentemente o Tribunal tivemos uma decisão muito interessante, e a decisão era a seguinte, para verem como a jurisprudência depois... A jurisprudência é muito interessante estudar direito olhando para os casos, porque é a única forma que nós encontramos do direito vivo, não é? De percebermos como é que as regras depois devem ser interpretadas na prática e devem ser depois seguidas pelos operadores. O que é que acontece? Imaginem, nós tivemos... Era um caso francês, em que um político, alguém que era um político francês, sempre que colocava lá o nome, aparecia uma notícia de que ele tinha sido acusado de corrupção.
Certo? Mas ele não estava a pedir para se desindexar a notícia de que ele tinha sido acusado de corrupção, porque isso obviamente já chegamos à conclusão que é no interesse público e é matéria que não pode ser desindexada. Só que o caso dele foi arquivado. E o que é que ele vem pedir à Google? Vem pedir à Google que altere o algoritmo para que, quando houver uma pesquisa com o nome dele, apareça a notícia de que o caso dele tinha sido arquivado. Ou seja, ele sabe, à luz da jurisprudência, que não tem direito, porque é uma pessoa que está, enfim, tem notoriedade pública e o público tem direito a saber que houve uma acusação, mas o Tribunal de Justiça foi obrigar a Google a alterar o algoritmo para aparecer ao mesmo nível a notícia de que a acusação tinha levado a um arquivamento. Ele tem direito a isso. Portanto, vejam só, uma jurisprudência mais recente que alterou a decisão Google reconhecendo um direito a ter resultados no algoritmo nestes termos. Agora, a discussão que nós temos neste momento na União Europeia é, e agora com a IA? Eu pergunto ao ChatGPT e aparece-me aquele tipo de resultados. Como é que nós agora vamos conseguir fazer isto? Ninguém sabe. Vai ser muito mais difícil reconhecer o exercício deste direito num contexto de alteração profunda no mundo digital, como acontece com a IA. No entanto, se forem ver aqui no Brasil, vão encontrar também muita jurisprudência já sobre o direito ao esquecimento que se foi inspirar muito nesta decisão europeia. Esta é uma decisão de facto importante, porque o Tribunal reconhece este direito, não estando este direito no direito positivo. A lei europeia não falava do direito ao esquecimento, falava do direito à oposição, do direito ao pagamento, e o Tribunal criou este direito porque reconheceu que era preciso garantir aqui algum tipo de tutela jurisdicional a estas pessoas que realmente se sentiam que estavam a ser muito prejudicadas por terem o seu nome associado a certo tipo de links. Tivemos também jurisprudência mais recente, porque uma questão que se vai colocar depois, e tivemos também uma outra decisão do Tribunal de Justiça, que é um caso que aparece a seguir a este, que é, sim senhora, há um direito ao esquecimento, e esse direito é um direito que deve ser exercido como? Na União Europeia? Mas se eu procurar o nome desta pessoa no Brasil, a Google também é obrigada a desindexar quando há uma procura a partir do Brasil, ou a desindexação que só deve ser feita no contexto do espaço europeu. E aí o Tribunal de Justiça veio dizer, bom, o Brasil, a sociedade brasileira, os tribunais brasileiros podem ter outro tipo de interpretação e, portanto, aquilo que estão obrigados é um esquecimento só no espaço de pesquisas feitas a partir da União Europeia. Portanto, pode perfeitamente acontecer que eu tenha ganho contra a Google uma ação que obriga a Google a desindexar, mas isso implica só um geobloqueamento naquelas áreas geográficas específicas e não fora da União Europeia. Porque isso depois releva. Porquê? Porque a apreciação casuística que nós estamos a fazer é em relação à notoriedade daquela pessoa naquele país em concreto. Não é necessariamente a mesma noutros sítios. Não é? Uma pessoa pode ter essa notoriedade e a apreciação que fazemos na Europa é uma, mas se estiver aqui no Brasil a apreciação será outra completamente diferente. Não é? E a discussão que houve nesse caso era saber se tecnicamente era possível fazer esse tipo de chamado de geoblocking, e o Tribunal disse que sim, que isso podia ser feito perfeitamente. Agora, claro, estamos a falar de decisões que têm muito a ver com o avanço tecnológico que vamos tendo naquele momento concreto e que podem perfeitamente tornar-se obsoletas se a evolução for no sentido de nós deixarmos de usar motor de busca. Então vamos ter outro tipo de problemas que vamos ter que resolver num contexto diferente. Lembro só, mesmo para terminar, que nós tivemos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é esta lei europeia, que foi aprovada em 2016 e iniciou a aplicação em 2018. E vinha a reconhecer esta ideia do direito de retificação, do direito ao pagamento de dados pessoais, etc. E o que é que acontece em 2019, 2020? Vem uma nova tecnologia, que não sei se já ouviram falar, que é a blockchain. Já ouviram falar da blockchain? A blockchain é uma tecnologia que se baseia justamente nesta ideia de que nós conseguimos rastrear todos os dados na cadeia e que eles são incorruptíveis. E pode ser uma base de dados onde nós vamos colocar dados pessoais de pessoas. E a questão que se colocou logo a seguir no direito europeu foi, então, e agora o que é que nós fazemos para exercer estes direitos num contexto de uma tecnologia da qual nós não conhecíamos, em que justamente a ideia fundamental é que nós temos uma cadeia de dados
que nós não podemos acrescentar novos dados, mas não podemos, obviamente, alterar os dados que estão para trás na cadeia, porque a tecnologia foi pensada de uma forma descentralizada, justamente para impedir esse tipo de intervenções. E aí, claro, nós tivemos que puxar pela cabeça e encontrar soluções que não garantem propriamente o direito, mas permitem chegar a efeitos semelhantes. E, portanto, é algo que é muito interessante estudar estas matérias relativas com o direito à proteção de dados, porque exigem aos juristas e a todos os níveis que façam estas ponderações constantes num contexto de uma empresa, sempre que alguém exerce um direito contra a empresa, porque tem a ver com os seus dados pessoais. Eu acho que isso é muito interessante e estes casos mostram como as coisas são mesmo assim. Eu não queria ocupar mais tempo e eram estes os 2 casos que vos quis trazer. Sim, temos ali um braço no ar, diga. Não, aquilo que nós observamos é que estas decisões que são tomadas ao nível europeu influenciam muito depois a jurisprudência brasileira. Muitíssimo. Eu acho que temos aqui professores brasileiros que poderão falar melhor sobre isto. Quer dizer, a lei brasileira sobre proteção de dados é decalcada da lei europeia, é muito parecida. Eu diria 90%, 95%, o Brasil incorporou as soluções. Hoje de manhã tivemos a falar porque é que isso aconteceu, porque é que o Brasil foi copiar a lei europeia. Existem razões para isso. Eu preferi trazer aqui uns casos hoje. Mas este tipo de jurisprudência ela acaba por influenciar muito também. E ao contrário, não é? Nós tivemos agora estas decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o Twitter, o X, também influenciam depois os tribunais europeus a seguir posições um bocadinho mais robustas contra estas big techs. Portanto, há aqui um diálogo jurisprudencial bastante grande entre as várias cortes, altas cortes, tanto no Brasil como na União Europeia. Esta história do direito ao esquecimento, eu creio que existem já vários afloramentos depois aqui no Brasil, mas a ideia é essencialmente a mesma, não é? Professor tem funciona. O professor tem alguns elementos interessantes. A jurisprudência brasileira, a questão do STJ, a ministra Nancy Andrighi tem algumas decisões bem interessantes sobre proteção de dados e tem algumas interpretações antigas do direito. Eu chamo de direito antigo e não é tão antigo assim, né? Temos o caso da Xuxa, lembram? Ela pediu para retirar os filmes dela e não tem uma eficácia a retirada de todo o conteúdo do mercado, né? Isso que nós não tínhamos o digital. E daí alguns casos digitais também se espelham no mesmo padrão, que quando está no mundo digital se torna uma obrigação impossível retirar todo aquele conteúdo do mundo digital. Então, a grandiosidade dos dados hoje no sistema jurídico para nós, ele passa a ter uma grande relevância. E não sei se o nosso judiciário está preparado para enfrentar tantos problemas, porque vocês conhecem a Antônia Fontenelle? Conhecem? Ninguém nunca viu no YouTube da Antônia Fontenelle. Eu tenho alguns clientes com ações contra a Antônia Fontenelle, pedindo o que? A responsabilização de danos por ela ir no YouTube e manchar a vida de várias pessoas. Bom, existe um dano moral lá ou não? Brincando, né? E isso é comum hoje com quem é influencer, né? Hoje quem é influencer está sobre essa égide do mundo digital. Qualquer coisa que tu pode vir a falar, ela pode se produzir contra um fato que às vezes não existe, né? É o chamado de fato notório, coisas bem técnicas, né, de direito e coisas que vocês já estudaram aí, né? Daí vem o efeito da desindexação, o efeito da responsabilização e tem várias coisas interessantes acontecendo aí nos tribunais, né? É bom olhar, vocês que são jovens aí e têm os sites do STJ e STF,
fazerem uma consulta precisa sobre o tema. É interessante. E já passo agora, aqui, peço para a gentileza da professora Eliandra entregar um mimo para o professor Francisco, né? Nós agradecemos mais uma vez a presença dos professores, dos nossos estudantes. Relembramos que quem ainda não fez a sua inscrição no evento para a certificação, é importante que vocês façam seu registro de participação, e esse registro pode ser acessado através do link que está no QR Code aqui, sendo projetado na tela. Em nome da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC São Miguel do Oeste, nós agradecemos a presença de todos. Destacamos que essa aula magna simboliza o compromisso da instituição com a pesquisa de excelência, o diálogo internacional e a formação de profissionais preparados para os desafios do mundo contemporâneo. Desejamos a todos uma excelente noite. Oh my God.